E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Angiospermas, aula 1. Meus amores, nós estamos no último grupo das plantas. Nós já vimos as briófitas, que são os musgos, né? A gente já viu, conhecido também como limo, as plantas hepáticas, as pteridófitas, samambaias, avencas. E aí a gente viu as gimnospermas, que são os pinheiros, pinheiro de Natal, lupinos, araucárias, sequoias. E agora a gente entra no maior e mais complexo grupo, que são as angiospermas. Então, o primeiro que a gente tem que entender é que as angiospermas elas vão possuir caule, raiz, folhas, vasos condutores, flores, sementes e frutos protegendo essas sementes. Então, a grande diferença evolutiva é a presença desses frutos maravilhosos que já dá uma vontade de comer uma salada de fruta, comer uma maçã, comer um suco, tomar um suco de laranja, tomar uma vitamina de morango. Que vontade de comer frutas. Só que o que é o nosso erro? A gente achar que as frutas são apenas essas gostosuras comestíveis e doces. Meus amores, tirando o musgo, tirando samambaia, tirando os pinheiros, praticamente todas as plantinhas são angiospermas. Então é muito comum a gente se deparar com plantas que a gente não reconhece nem a flor nem o fruto. Digamos, a grama que a gente está pisando é uma angiosperma, só que a gente não está acostumada a ver a grama florescendo, a grama frutificando, mas deixa o gramado lá abandonado e vê se não vai encontrar umas mini bolinhas. Se a gente fosse dar uma volta aí, uma volta, se a gente fosse fazer uma saída de campo no colégio, nós íamos olhar com outros olhos várias plantinhas que a gente acha que não tem flor e fruto e vai reconhecer a flor e o fruto. Às vezes é uma coisa insignificante e nem sempre comestível, ok? Então, os frutos são essas estruturas que abrigam as sementes, ok? Outro detalhe, angiospermas, plantas com flores cheirosas, vistosas, saborosas para os insetos e pássaros com néctar, tipo beija-flor, né? Se alimenta de néctar. E por que a gente tem essas flores tão vistosas, diferente das gimnospermas, que eram umas flores nada vistosas? Por quê? As flores são os órgãos sexuais das plantas. E qual é o detalhe? A gente vai estudar os tipos de flor, como que é o ciclo reprodutivo já, não vamos entrar nesse porém, tá? A gente já vai ver. Mas essas flores, elas vão ter tanto as células sexuais masculinas quanto as células sexuais femininas. E sim, as angiospermas, assim como nós, como os animais, fazem sexo, troca de gametas. E, inclusive, o nome do gameta feminino de uma angiosperma é óvulo, assim como dos animais. Olha que interessante. E o pólen carrega a célula sexual masculina. Então chega a primavera, o pólen voando, a gente tá batendo aqui no nosso rosto o quê? Grãozinhos que estão carregando célula sexual masculina. E elas são vistosas e cheirosas para atrair polinizadores, tanto insetos, quanto beija-flores, quanto morcegos em alguns casos, para esse inseto se alimentar do néctar da flor. E é colorido para ele estar lá voando e enxergar a flor, é cheiroso para ele observar o odor e se aproximar, ele vai se alimentar ali no nectário e vai se encher de pólen, que é a célula sexual masculino, até posar numa outra planta lá longe da mesma espécie e entregar o pólen para essa flor e ter a reprodução. Então pode ter uma flor parada, plantada, a 3, 4, 5 quilômetros, ela tá fazendo sexo com a amiguinha através dos insetos, pode ser através da água, pode ser através do vento, pode ser através do ser humano, pode ser vários tipos de polinização, ok? Então as flores, elas costumam ser vistosas e cheirosas, nem todas são, mas muitas são, às vezes elas são bem pequenininhas, ok? Outro detalhe importante, olha essa diversidade. Nós temos que saber que fruto é aquela parte que abriga a semente. A gente já vai ver como que a semente surge, ok? A partir da fecundação. Mas o fruto é essa parte que abriga a semente. O fruto, ele tem a função de dispersar a semente. Ele pode ser extremamente nutritivo para atrair um inseto ou um pássaro maior, um animal, um macaco, um ser humano, para que a gente coma o fruto e dispense a semente longe do lugar que a gente pegou aquela fruta e aí possa acontecer o cultivo. Ou às vezes o fruto tem a função de pesar, ele pesa, cai do pé,
seca o fruto e aí a semente fica disposta no solo. E tem uma série de outros frutos que vão, cada um com a sua característica, permitir que essa semente chegue ao solo e as espécies se cultivem. Então eu tenho que saber que o fruto é a parte que abriga a semente. Então, pasmem vocês, quando a gente abre uma abóbora, o que tem dentro? Semente. Então a abóbora a gente está comendo um fruto. O tomate, a diferença, fruta é a mesma coisa. Pode chamar de fruta, pode chamar de fruto. Tomate, vocês já sabem, é um velho clássico, né? Tanto que tem sementes. Aí a gente pensa, o pimentão não tem sementinhas dentro? Eu nunca abri um pimentão. Jesus, vamos pra cozinha. É um fruto. A berinjela tem sementinhas dentro. E olha que interessante aqui, ó. O que é o amendoim que a gente come? O amendoim é a semente. E nós sabemos que o amendoim ele vem protegidinho de uma casca. Essa casca é o quê? É o fruto. Não, Analia, fruto se come. Não, nem todo fruto se come. E a gente vai ver que o fruto era o ovário da flor, o lugar onde tinha o óvulo da flor feminina. Então, o que é um fruto? É o ovário desenvolvido que agora, ao invés de abrigar a célula sexual feminina, abriga a semente, a futura plantinha. Olha ali, ó, a vagem, gente. A vagem da ervilha é o fruto. A ervilha é a semente. O feijão vem em vagem, sabia? Então, o feijão é a semente. A vagem que cobre o feijão é o fruto. Olha que interessante. Gente, jamais pensei que eu ia aprender isso numa aula, gente. Olha aqui, ó, tem muitas plantinhas. Esse aqui, ó, o fruto. Ele é essa parte espinhosinha e as sementes estão ali dentro. E tem muitas coisas que a gente come como fruto e não é fruto não, porque nem tem semente ali dentro e nem era o ovário da flor. Vamos ver aqui as características gerais. Tá pequenininho aí, mas eu vou ler e tu tem esse material. São vasculares, as angiospermas possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos, flores vistosas com pétalas, sépalas. Também não necessitam de água para que aconteça a fecundação, mas sim vai precisar da polinização, de seres polinizadores, vai precisar do ar, vai precisar do vento, vai precisar de várias outras técnicas, né? Borboletas, formigas, pássaros, morcegos. Da união dos gametas forma-se o embrião dentro da semente. Aí o exemplo mais clássico que eu tenho para te dizer é a semente do feijão. O feijão, gente, todo mundo já viu um feijão cru. A gente sabe aquela partezinha branca e a partezinha que fica recoberta ali pela casca. Pode ser feijão preto, feijão vermelho, feijão marrom. Essa partezinha branca que a gente enxerga é o embrião. E essa é a parte nutritiva. O fruto não serve para nutrir a semente, tá? Como as pessoas acham. E sim o endosperma, que é essa substância que está acompanhando, formando a semente junto com o embrião. É o que resiste. Se tu pegar um saco de feijão cru agora, todos eles quase são viáveis. Porque ele tem ali uma quantidade de água pouca, ele mantém ali todas as estruturas que ele necessita. E se eu coloco esse feijãozinho num lugar úmido, como algodãozinho com água, e é propício para isso, ele vai conseguir ter as condições perfeitas para germinar, se alimentar aqui das substâncias nutritivas, essa plantinha, e começar o seu desenvolvimento. Ok? Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve, se transforma no fruto, que a gente acabou de falar, com a semente dentro, e a semente nutre e protege o embrião. A semente que protege o embrião, ok? É um grupo de vegetal mais recente, mais abundante na Terra, e esse sucesso na dispersão se deve ao fato que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura em que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração dos animais dispersores. Então aí, meus amores, está tudo que a gente falou, um pouquinho de cada coisa, certo? E deixa eu ver quanto tempo tem aqui esse videozinho, só um pouquinho, 9 minutos, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. As diferenças entre as gimnospermas e angiospermas é bem interessante, tá? As duas são vasculares, as duas têm raiz, caule, folhas e sementes, não precisam da água para se reproduzir, o gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen, da união dos gametas forma-se um embrião dentro da semente, que nem a gente tinha visto lá que acontecia com as gimnospermas.
O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação, que eu comentei agora. A estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor, enquanto que das gimnospermas é um tipo de flor, mas a gente chama de estróbilo. Os gametas são produzidos nesse estróbilo e aqui os gametas são produzidos na flor. As flores produzem néctar que atrai os animais para polinização. Ali não tem produção de néctar e o pólen vai através do vento. As flores possuem ovários que após a fecundação se transformam em frutos com a semente dentro e ali não produzem frutos, só é a semente que fica diretamente no estróbilo, ou seja, diretamente na flor, porque eles não têm ovários. E aí na próxima aula a gente vai ver um pouquinho do ciclo dessas angiospermas pra gente completar, beleza? Fechou? Isso aí.